Mateus capítulo 4, a gente tem um tema para essa palavra. A gente como pastor, a gente fica um dia tão especial, último dia do ano, último culto do ano, e a gente fica pensando no que falar para a igreja do Senhor. E Deus me deu uma palavra para esse último culto, e que na verdade é uma pergunta para mim e para você. Qual o lugar mais seguro para a gente estar em 2025? Porque às vezes eu ouço pessoas dizendo assim, eu vou fazer uma prova, um concurso, porque eu quero uma segurança, eu quero uma estabilidade, eu quero vivenciar algo melhor na minha vida. E todo mundo busca segurança em qualquer lugar que esteja, sim ou não? Se você estiver andando com alguém, dirigindo, e você que dirige principalmente, e a pessoa fizer alguma coisa, você quase arranca o fundo do carro. Quem é assim? Porque a gente mete o pé no freio, não freia, a gente não freia. Se a gente tivesse num carro igual aquele de autoescola, a gente pararia às vezes o carro, não é isso? Porque em algum momento a gente se sente inseguro. Uma vez eu peguei um Uber para vir aqui para a igreja, meu carro estava na oficina, e eu vim de Uber. E aí quando o Uber desceu ali no arco, ele desceu e parou ali, logo depois da descida, para fazer a bandalha. E aí eu olhei para ele e falei, tem um retorno a menos de 1 quilômetro à frente. E não precisei falar mais nada, porque talvez ele tenha refletido um pouco e pensado, esse camarada vai me dar uma nota baixa depois. Sim ou não? E ele pegou um pouco assim, indignado por talvez eu ter tido coragem de falar para ele, mas o ato dele seria um ato inseguro, sim ou não? E eu tive coragem de dizer para ele. E às vezes a gente está convivendo com situações na nossa vida que trazem inseguranças espirituais e a gente não tem coragem de se posicionar. Então 2025 que seja um ano de você se posicionar espiritualmente em todos os níveis da sua vida. Deus não te chamou para você pegar um atalho. Se for necessário, vá até o retorno. E talvez alguns de nós aqui façam até isso, não é verdade? Eu hoje vim lembrando do diácono Rodrigo, foi exatamente nessa ocasião, não foi? No culto de final de ano, que um camarada ali exatamente naquele lugar, acertou o carro dele, quase mata ele, a esposa e a bebê, trazendo uma insegurança para uma família. Então o nosso desejo é sempre estar num lugar. Então 2025, a gente também deseja estar num lugar seguro, sim ou não? Quem deseja estar num lugar seguro em 2025? Eu também desejo. Então abra sua Bíblia aí em Mateus capítulo 4. Deixa eu só orientar vocês como que vai ser a virada do ano. Porque está chegando aí. Está chegando aí um ano novo na sua vida. Já parou para pensar nisso? Está chegando um 2025 extraordinário para mim e para você. Você está preparado para viver esse ano? É esse ano que está chegando. Falta pouquinho, faltam 59 minutos para esse novo ano chegar na minha vida e na sua. Então deixa eu só ensaiar com vocês aqui. A gente vai ter uma contagem regressiva. Esse ano a gente vai parar um pouco antes. A gente vai fazer uma oração aqui. Se você puder
ajoelhar, você vai ficar à vontade. Ah, não posso ajoelhar. Fique de pé, fique sentado, fique como você puder. Mas a gente vai terminar a mensagem um pouquinho antes e a gente vai fazer um período de oração. Depois eu vou terminar esse período de oração próximo da meia-noite. E aí vai entrar um relógio, uma contagem regressiva de 25 segundos aqui. E vão ser 25 segundos que a gente vai regressivamente contar aqui para um ano profético na nossa vida. 25 segundos para 365 dias de bênção na nossa vida. Amém? E aí quando terminar esses 25 segundos, o que vai ser? Um novo ano. E aí você vai celebrar com muita ousadia e com muita força. Amém? Amém? Então tá, eu vou dizer 3 e você vai celebrar então. 1, 2, 3. Aí. É porque a gente não combinou, né? Um disse glória a Deus, o outro aleluia. O outro ficou olhando um para a cara do outro. O que eu faço agora? Com o que a gente vai celebrar? Sabe com o que? A gente vai dizer Ebenezer. Amém? Até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Então vamos lá. 1, 2, 3. Para ensaio foi legal. Tem um monte de crente borocochô ainda que não abre nem a boca, irmão. Eu não consigo entender se não é nesse ambiente aqui tu ficar assim. Me ajuda a ver. Eu vi uns 5, 6 borocochô. Me ajuda aí. E cagueta para mim aqui depois. Chega aqui no pé do meu. Vamos lá. 1, 2, 3. Ebenezer! Até aqui nos ajudou o Senhor! Tá quase bom. Tá quase bom. Então vamos lá. Vem comigo, vocês. Me ajudam. Vamos lá. 1, 2, 3. Ebenezer, até aqui! Glória a Deus! Agora, irmão, não esquece, né? Fala para o seu irmão, vê se não esquece. Amém? Amém? Vamos lá, vamos para a palavra. Capítulo 4 de Mateus, versículo 1. Então, qual é a frase? Não. Espera aí, dá mensagem. Irmão, preste atenção, pô. Hein? Último culto do ano, vocês fazendo bagunça no culto. Qual é a pergunta da mensagem? Aê, também colocou ali, né, para vocês, pô. Então vamos lá. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus:
também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Em Lucas 4 também vai falar desse mesmo texto aqui. E eu gosto sempre de citar, sempre que eu leio esse texto de Mateus capítulo 4, sobre a tentação de Jesus, eu gosto de citar esse versículo 13 do capítulo 4 de Lucas, que diz que o diabo o deixou provisoriamente, ou o deixou oportunamente. Ou seja, ele sempre vai tentar uma nova ocasião para tirar a gente desse lugar de propósito de Deus. Amém? E eu quero começar falando um pouco desse momento em que Jesus ele se apresenta num lugar conduzido pelo Espírito do Senhor. E esse lugar é um lugar que talvez muitos de nós não desejamos estar. Para quem já teve oportunidade de atravessar um pouquinho do deserto da Judéia, e eu pude estar bem próximo, talvez, né? Isso a arqueologia nunca vai conseguir conclusivamente dizer que foi lá, mas eu pude estar próximo de onde Jesus provavelmente foi tentado pelo diabo. E quando você se depara com aquela imensidão, e é uma imensidão de um vazio. Eu nunca tive a experiência de passar uma noite no deserto. O deserto durante o dia é um lugar extremamente quente, mas durante a noite as temperaturas elas podem chegar até a menos de 0 graus. Ou seja, um lugar que é difícil para alguém permanecer. O deserto também tem as suas complicações com relação àquilo que ele poderia vivenciar de um ataque de um animal. Então Jesus ele está nesse lugar que representa dificuldades. E talvez em 2024 nós passamos por alguns lugares desses na nossa vida. Lugares que representaram para a gente dificuldade, que representaram para a gente talvez dúvidas no nosso coração, na nossa vida. Como será? Como que eu vou atravessar isso? Mas deixa eu te dizer uma coisa. Ao longo da história, se a gente parar aqui e refletir, a gente vai refletir em alguns casos talvez aqui. Não em todos, porque a Bíblia é recheada de situações adversas, onde Deus colocou a sua mão e aquilo que parecia impossível, Deus fez se tornar possível. Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus, aleluia. Por quê? Porque Deus é especialista. Esses cenários de dificuldade para Deus, para a gente um cenário de dificuldade talvez faça com que a gente tenha talvez um desespero, uma preocupação, mas cenários de dificuldade para Deus sempre foram uma plataforma que Ele subiu nela para glorificar o nome dEle e exaltar sempre alguém que teve fé e acreditou que Ele podia fazer. Esses são os cenários de dificuldade. E todas as vezes que você estiver sendo conduzido por Deus, não significa que vai ter ausência de lutas, de batalhas e de dificuldades, mas nunca haverá ausência de Deus, porque Ele não nos abandona em nenhum momento. Ele não mentiu, Ele disse que ainda que uma mãe abandonasse seu filho, Ele jamais nos abandonaria. Então cenários como esse que Jesus está passando, são cenários de dificuldade.
E nesses cenários, às vezes, nós ouvimos vozes, como a de Satanás. É claro que aqui não é só uma voz, mas é o próprio Satanás se materializando e aparecendo para Cristo. E tentando trazer uma dúvida para ele. Sabe os será? Aqueles momentos que você já pensou, será que vai dar certo? Será que eu consigo? Será que eu vou alcançar? Será que eu vou conseguir entrar naquele emprego? Será que eu vou? Será e será? O será é dúvida. E a dúvida não pode estar no seu coração. Porque o diabo trabalha exatamente na dúvida. Desde o início, quando Lúcifer é precipitado na terra, lá no Éden, ele vai trabalhar na dúvida. Olha, não foi assim que Deus falou com você, isso. Não, mas você não pode acreditar nisso. E aí Eva ouve isso e traz dúvida ao seu coração, e ela experimenta daquilo que Deus não chamou ela para experimentar. Tem coisa que Deus te chamou para experimentar, mas tem coisa que não é para você experimentar. Se tem uma coisa maravilhosa que Ele te pede para você experimentar, Ele diz, olha, provai e vede que o Senhor é bom. Provar Ele e ver que Ele é bom, Ele quer que você faça todos os dias da sua vida. Porque é exatamente sem conhecer a Deus ou experimentar dele, é que se traz dúvida ao coração. E aqui o diabo tenta mais uma vez. Assim como ele tentou derrubar lá o plano de Deus e conseguiu fazer Adão cair no jardim, agora ele vê Jesus, talvez a sua visão é de um Jesus fragilizado, longe do seu Pai. E agora, o que ele pode fazer? Colocar uma dúvida. Que dúvida é essa? Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus diz, não só de pão viverá o homem. Se tu és o Filho de Deus, atira-te daqui, porque Ele dará ordem aos seus anjos. Ele vai dizer, não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, Jesus ele está convicto de que nenhuma voz vai tirar ele do propósito que Deus colocou. Mas o problema é que às vezes o propósito traz consigo alguns processos. Sim ou não? Quem já viveu algo aqui que parecia que não ia dar e você conseguiu, e depois você falou assim, caramba, Deus é maravilhoso. Só eu que vivi isso. Tinha coisa que eu olhava e falava, não vai dar, não vou conseguir, não vai dar certo. E no final, sempre tinha uma mão que a gente não consegue ver, mas ela está lá segurando na nossa. Sempre tem um Deus andando atrás de você, e quando você não consegue dar mais nenhum passo, se for preciso, Ele pega você no colo e Ele continua te levando embora. Então, às vezes, algumas necessidades emocionais ou momentâneas na nossa vida vão gerar, talvez, dúvida. E ouvir vozes nesse momento é o que menos a gente precisa. Porque Deus também trabalha no silêncio. Quando você não está ouvindo ninguém, não significa que Deus não esteja falando. Quando você não está ouvindo a voz dEle, não significa que Ele não esteja trabalhando em teu favor. O silêncio de Deus também gera sobre a nossa vida, irmãos. No silêncio Deus está gerando. Elias queria ouvir uma voz, um trovão, mas Deus veio numa brisa suave. Esteja atento, porque Deus vai falar com você, às vezes em uma voz de trovão audível, mas às vezes Ele vai falar em silêncio com você. Amém? Então Jesus ele está no meio de um lugar que representa dificuldade. Mas quantas pessoas ao longo da história também se depararam com situações e circunstâncias na sua vida também que mostravam que não ia dar mais certo, acabou ali. Você imagina o povo
saindo do Egito. Um povo que não tinha armas para lutar. Saíram lá do Egito e agora se deparam com o Mar Vermelho, pastor Luciano. E aí quando vê o Mar Vermelho, atrás quem estava vindo? Que disse que podia ir embora? Faraó. E aí Faraó está vindo e eles começam a se ver imprensados entre alguém que vai acabar com a vida deles, um exército inteiro com Faraó, e na sua frente um mar vermelho inteiro. Mas deixa eu te dizer uma coisa, na história desse Deus que nós servimos, talvez você não seja tão louco como eu, mas eu creio que o mar se abriu e o povo passou a pés enxutos, como diz a palavra. Eu acredito nessa palavra, eu acredito nesse povo que tinha atrás deles um faraó e um exército inteiro querendo acabar com a vida deles, mas aquele mar foi só o início de uma trajetória para um tempo novo na vida daquele povo. Calabandara Chara Manasu. Foi só um detalhe. E às vezes parece que Deus é especialista também. Às vezes você vai orar e a guerra se intensifica. Você vai orar e às vezes a luta aumenta. Talvez isso seja prenúncio de um Deus que está dizendo: eu quero glorificar o meu nome na sua vida. Entenda que nenhum deserto pode matar você se eu estiver te levando para passar por ele. Qual é o lugar mais seguro para você estar? Reflita nisso. O povo de Israel teve saudade do Egito. Por quê? Porque depois da travessia do Mar Vermelho não tem um mundo de facilidade. Porque você imagina, irmãos, eu tô lá atrás, eu fico imaginando eu com a Imo. Sou Moisés agora, só por um tempo. Não sou velho igual ele, mas vou ser ele por enquanto. Eu com o povo aqui, irmãos, da Imo 54, terra boa. Galera, vamos embora, Deus está levando a gente para no mar de Coroa Grande, dá para atravessar, né? Não, Coroa Grande não, na Barra da Tijuca. E aí o mar se abre, irmãos, a gente passando a pé enxuto. Irmão, o que tu espera do outro lado? Se Deus está abrindo um mar para eu passar no outro lado, meu irmão, eu não tenho dúvida que tem coisa maravilhosa de Deus para a minha vida. O problema é que a gente perde a memória com facilidade, e às vezes o mesmo Deus que te fez vencer o gigante parece não ser suficiente para fazer você vencer um anão que se depara diante de você. Tem gente que venceu o gigante nesse ano, e aí se levanta um anãozinho e você tem que tomar até cuidado, né, com falar isso, porque aí daqui a pouco vão falar: não, ó, tem que botar o contexto, não é? O pastor está falando contra os anões, os baixinhos. Não é nada disso. É espiritualmente falando. Às vezes você vence coisas grandes na sua vida, e às vezes alguma coisa se depara diante de você. Às vezes a gente é igual a Elias, vence 450 profetas de Baal, aí vem Jezabel e diz: ó, você vai morrer, vou te matar. Não dê ouvido para a voz de Jezabel. Amém? Mas não é só isso que a Bíblia apresenta para a gente. Eles atravessam o mar, mas se deparam com um deserto. Sai do mar, né? Imagina, o mar se abre. Aí, o que tem agora para eu caminhar? Pô, não tem um oásis, não tem um lugar para eu beber água. Mas Deus é poderoso. Se Ele falou: sai do Egito e vai para uma terra que eu te mostrarei. Olha, eu vou levar vocês para uma Canaã de Deus. No deserto vai ter água, não vai passar fome, você não vai morrer. As sandálias cresciam nos pés das crianças, a roupa não envelhecia. Por quê? Porque existe um Deus que é sustentador. Ele continua sendo suficiente para a sua igreja.
suficiente. Você não pode perder a memória, igual o povo de Israel, que perdia a memória, volta e meia, esquecia de tudo que Deus já tinha feito. Um Deus que faz você atravessar um mar, agora não vai prover água no deserto, não vai fazer com que o alimento seja estabelecido. Não, meu irmão, a gente só precisa ter alguma coisa, e às vezes esse alguma coisa é só a sua fé. É só a sua fé, às vezes, que Deus precisa. Às vezes você não precisa nem ter azeite nem farinha. Às vezes só precisa ter um pouquinho mais de fé e acreditar nesse Deus que pode fazer isso. Amém? Mas eles se deparam com um deserto. E aí o que acontece? Continua a provisão de Deus sobre a vida deles. Mas alguns param quando alguma parte do processo começa a ferir alguma coisa na gente. Quantas pessoas param em processos? E é muito legal falar disso. Eu vivo processo na minha vida há 28 anos, que eu trabalho com engenharia de processo. E nem sempre a gente consegue êxito no final, né, o diácono Edésio? A gente já perdeu o produto, né? Mas a gente não parou. E depois a gente conseguiu. A gente já parou a fábrica, né, pastor Luciano? E achou que não ia nem conseguir botar tão cedo para operar de novo. Mas a gente vai lá e acredita. Deus ajuda, dá graça. E daqui a pouco tudo é restabelecido de novo. Mas qual é o segredo? O segredo é não parar. O segredo é não parar diante das adversidades. O segredo é não parar diante dos processos que a gente passa. Porque nem sempre você tem alguém te ajudando. Jesus não tinha ninguém ajudando ele no deserto. Já parou para pensar nisso? Que ele está sozinho lá. Para de reclamar às vezes quando você fica sozinho em alguns processos na sua vida. Ninguém me ajuda. Não é que ninguém te ajuda, é porque Deus é que quer te ajudar. Ele é o teu sustentador, Ele é suficiente na sua vida. E tem momentos da minha vida e da sua que é para a gente ficar sozinho em algumas coisas. Ah, mas a minha esposa, o meu marido, o meu pai, a minha mãe... Não, existem processos na sua vida que fazem parte do aprimoramento de Deus. Você é um vaso escolhido do Senhor e Ele precisa colocar a mão em algumas áreas da sua vida para que você seja aperfeiçoado nele. Mas às vezes a gente não quer que Ele coloque a mão. Não, isso aqui eu sei fazer. Não tem coisa melhor do que deixar Deus fazer pela gente. Amém? Mas a gente vai ver várias coisas. Várias pessoas que travaram batalhas nos processos da sua vida. Pensa em Davi quando vence Golias. Você acha que foi fácil para ele? Em nenhum momento vai dizer que Davi teve medo de Golias. Não é isso que eu quero dizer. Mas não é fácil você se deparar com alguém que às vezes é superior a você, humanamente falando. E às vezes a gente se depara com situações como essa. Mas Deus nunca vai deixar de ser suficiente aonde você tem limitação. Onde você é limitado, Deus sempre será ilimitado. Onde você não pode, Deus sempre vai conseguir fazer por você. O problema é que às vezes a gente não permite que isso aconteça. Não é fácil para mim, não é fácil para vocês. Não é fácil para ninguém. Vai ser sempre um desafio. Esse ano de 2025 vai ser extraordinário para a minha vida.
e vai ser para a sua. Mas não vai deixar de ter processos na sua vida. Até aqui o Senhor me ajudou, mas em 2020 eu chorei pela perda de um pai e de um filho. Mas no final do ano de 2020 o Senhor me sustentou. No final do ano de 2021 o Senhor me sustentou. No final do ano de 2022 eu terminei com o Senhor me sustentando. No final do ano de 2024 eu estou terminando com o Senhor me sustentando. Passei por desertos, por provações, mas em todos eles não faltou a mão de Deus e os olhos dele sobre a minha vida e a minha família. Nunca vai faltar Deus na vida daqueles que acreditam. Buscar-me-eis e me achareis, e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. O problema é que às vezes o nosso coração está cheio de um monte de outra coisa, e a gente vai se deixar levar. Você imagina o coração de Jesus ouvindo isso. Teu pai te deixou aqui no deserto. É isso que o diabo está falando. Traduzindo, é exatamente o que o diabo está falando para Jesus. O teu pai te abandonou aqui. Você está no deserto, não tem pão, não tem o alimento para você. Cadê o cuidado desse pai que te deixa aqui no deserto? Todas as vezes que alguém olhar para você passando por uma dificuldade, por um deserto na sua vida e desdenhar de você, você diga assim: eu tenho certeza da minha paternidade, o meu pai nunca me abandona, isso faz parte daquilo que ele tem para a minha vida. Eu vou passar e além de tudo isso que eu estou passando, eu vou chegar do outro lado mais forte ainda. O problema é que às vezes a gente não dá as respostas certas. Alguém afronta a gente devolve a afronta. Quem te afronta é porque não entendeu ainda o que Deus tem na sua vida. Quem desdenha de você não sabe o Deus que você serve. Não devolva afronta com afronta. Quando Jesus é afrontado, ele simplesmente responde: nem só de pão vai viver o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Tudo que sai da boca de Jesus está exatamente na palavra. Tudo que sai dele está exatamente naquilo que ele acredita. A palavra diz que ele é o verbo, e o verbo se fez carne. Então, como que o próprio verbo não vai acreditar naquilo que ele próprio é? E o diabo não gosta de você. Eu não ouvi nenhum amém. O diabo não gosta de você, irmãos. O diabo não gosta de mim. E nunca vai conseguir gostar da gente mesmo. Por quê? Porque ele nunca vai ter o que você tem. O Espírito Santo habita dentro de você. Você já parou para pensar que a triunidade de Deus, numa conversa, num diálogo, estabeleceram um plano e um projeto, e Jesus faz com que essa palavra ela seja estabelecida em João capítulo 14. Olha, eu não vos deixarei órfãos, eu enviarei o Espírito Santo, o Consolador, ele estará em vós e habitará em vós para todo sempre. Eles concordam com isso, com o Espírito do Senhor habitar dentro de você. Essa é a diferença de você passar de forma como Jesus passou em alguns desertos da sua vida. Quem conduziu ele ao deserto foi o Espírito Santo. E a seguir foi Jesus conduzido ao deserto pelo Espírito do Senhor para ser tentado pelo diabo. Jesus sabia que a tentação estava no plano e no propósito de Deus. A tentação só pode vir do diabo. 1 Coríntios capítulo 13, eu acho, 10, 13 ou 13, não lembro agora o capítulo, o versículo, mas está na Bíblia, pode ter certeza que eu vou te falar agora, está na Bíblia. Não vem tentação sobre vós, senão humana, mas fiel é Deus que não vos deixará ser tentado além do que possais suportar, mas antes com a tentação vos proverá o escape,
Jesus, ele está confiado numa única coisa, numa palavra de Deus para a vida dele. Ele está confiado naquilo que Deus estabeleceu na vida dele. Faz parte do processo na vida de Jesus passar por um momento de deserto, de escassez, talvez de algum sofrimento, de alguma ausência, talvez de alguém que ele gostasse que estivesse ali com ele. Mas ele está confiado, porque ele tem uma palavra de Deus na vida dele. Amém? Então eu quero dizer algumas coisas aqui para vocês que a gente não pode deixar acontecer. Porque qual é o lugar mais seguro para a gente estar? Eu não falei até agora. E talvez você está com essa frase aí na sua cabeça e pensando. Qual é o lugar mais seguro para a gente estar? Aí você vai falar assim, na presença de Deus. Eu não posso largar Jesus no próximo ano de 2025, sim ou não? Isso também é um lugar seguro. Mas aqui a gente vê nitidamente que o lugar mais seguro para a gente estar não é um lugar geográfico. Sabe qual é o lugar mais seguro para a gente estar? Jesus mostra aqui. É no centro da vontade de Deus. Porque quem levou ele para o deserto foi quem? Me ajuda, quem foi? Quem foi, pastora Bruna? Quem foi? Quem levou ele? Me ajuda, fala aí no microfone, quem levou? Quem levou Jesus para o deserto? Quem conduziu ele? Quem? O Espírito Santo. Igreja, quem conduziu Jesus para o deserto? Quem? 1, 2, 3. Espírito Santo. Então o que acontece quando você está no centro da vontade de Deus? Praga alguma chegará à tua tenda, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Você vai ver o justo sendo livrado sempre. Por quê? Porque é uma promessa de Deus. Então o lugar mais seguro para eu e você estarmos nesse próximo ano é no centro da vontade de Deus. Mas estar no centro da vontade de Deus não impede que você sofra algumas coisas que te façam às vezes até sair do centro da vontade de Deus. Porque algumas pessoas, historicamente, na Bíblia, saíram do centro da vontade de Deus. Qual era o lugar mais seguro? No meio de uma tempestade. Você está no mar. E você está dentro do barco. O lugar mais seguro é dentro ou fora do barco? No meio do mar revolto. Qual é o lugar mais seguro? Onde? Dentro do barco. Mas e aí, Jesus ele caminha sobre as águas, no meio da tempestade, porque ele está no centro da vontade de Deus. Então o barco já não representa lugar seguro quando você está no centro da vontade, quando você não está no centro da vontade de Deus. Por quê? Porque Jonas também estava no meio de um mar revolto, mas o mar só para e deixa de ser bravio na hora que alguém pega Jonas e lança ele ao mar. Eles tentam esvaziar o peso daquela embarcação, mas nada faz com que aquela embarcação ela seja estabilizada no mar revolto. Não adianta nada você ser uma bênção fora do centro da vontade de Deus. Fora do centro da vontade de Deus, você é uma ruína, onde você estiver. Desculpa eu te dizer isso. Fora do centro da vontade de Deus, o mar fica revolto por sua causa. Parou para pensar nisso? O que acontece com o mar quando jogam Jonas? O que acontece, pastora Bruna, com o mar? O mar fica... O que acontece, Márcio? O mar acalma. Por quê? Porque tem alguém ali que Deus falou, vai para Nínive. E ele estava indo para outro lado. Em 2025, você precisa continuar indo para a direção que Deus tem para você. Em 2025, é só não sair do centro da vontade de Deus. O que eu faço para ter um 2025 extraordinário? Não saia do centro da vontade de Deus. Porque mesmo passando em desertos, não vai faltar água.
e não vai faltar pão para mim e para você. Mesmo em meio a tribulações, Deus é poderoso para fazer o vento parar e o mar se aquietar. É só estar no centro da vontade de Deus. Ah, a gente vai morrer aqui. Jesus chega lá e diz: vento, cala-te. Mar, acalma-te. Porque só basta uma palavra dele para que tudo se torne calmaria na minha vida e na sua. Mas algumas coisas contribuem para que a gente não viva isso. E eu vou falar para vocês de 5 delas aqui dentro desse texto. Olha, primeiro, não saia do centro da vontade de Deus por influência. Tem um monte de gente que é influenciado facilmente e sai do centro da vontade de Deus por influência. Sabe, aquele amigo legal que você tem, que às vezes te influencia para fazer coisa errada que você nem gostaria de fazer? Isso não é amizade para você caminhar em 2025. Pastor, você está dizendo que eu tenho que abandonar amigos? Não, eu estou dizendo que alguns ciclos de amizade na nossa vida, eles precisam passar, porque Deus tem níveis maiores para você. E talvez tem gente que não vai caber mais na sua vida nesse próximo ano. Amém? Tem gente que talvez não vai caber na minha vida e na sua mais. Ah, foi embora. Às vezes não foi embora, irmãos. Às vezes é um novo ciclo na vida da pessoa e na nossa. Não é que aquela pessoa é o próprio diabo. Ah, não, foi embora, era o diabo em forma de gente. Não. Às vezes ele foi porque Deus tem um ciclo novo na vida dele. Ele vai aprender coisas novas e você também vai aprender coisas novas. Amém? E tem coisa na nossa vida que vai precisar ficar nesse ano. Quando eu estava vindo para cá, eu acho que a pastora Regiane nem percebeu, mas eu estava ouvindo um louvor, vindo, sabe, já fazendo o meu culto no carro. E eu comecei a sentir uma presença de Deus muito grande, muito forte dentro do carro. E o Espírito Santo começou a falar comigo ali e dizer para mim: tem coisa que você precisa deixar em 2024. E eu comecei a pedir a Deus discernimento: Senhor, o que eu preciso deixar em 2024? E Ele falou comigo: você precisa deixar um perdão em 2024. E eu falei: Senhor, é muito fácil para mim perdoar. E Ele disse para mim: não é tão fácil como você pensa. E eu descobri, através do psicólogo Espírito Santo, já no final do arco metropolitano, que eu tinha algo para deixar para trás. E Ele me disse o que era. Ele falou: você precisa liberar um perdão para o seu pai biológico, que não quis que você viesse a esse mundo. E eu comecei ali a dizer: Senhor, eu perdoo ele. Eu perdoo ele por ele não ter me desejado vir a esse mundo. E aquilo foi libertador para mim. E eu comecei a chorar e dizer: Senhor, ele está perdoado. Talvez ele não tenha noção do que ele fez, mas eu perdoo ele, eu libero ele. Porque em muitos momentos eu sempre disse para minha mãe, para minha família: não quero nem conhecer o meu pai biológico, porque o meu pai de verdade sempre vai ser o Moacir Fortunato. E essa frase denuncia uma carência que foi suprida, mas que também tem que ser manifestada com pedido de perdão. E eu perdoo ele. O perdão para ele está ficando em 2024, porque 2025 para mim vai ser extraordinário, vai ser diferente. Então não saia do centro da vontade de Deus por influência. Próximo, não saia do centro da vontade de Deus por ouvir uma voz errada. Se tu és o Filho de Deus, tem hora que você não precisa nem parar para dizer quem você é.
Jesus, ele não diz assim, não, eu sou o Filho de Deus. Não. Quem você é, Deus sabe quem você é. E você não precisa ficar falando para ninguém. Não, eu sou, acredita em mim, eu sou uma bênção. Não, Deus sabe quem você é. Foi Ele que fez você e me fez. Então não pare às vezes para ficar dizendo para as pessoas quem você é. Porque Jesus não precisou fazer isso. Ele está olhando e está dizendo, dúvida, quem tem é você, eu tenho a certeza. Se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Não, nem só de pão vai viver o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Eu estou aqui, mas eu estou sendo sustentado em todas as minhas necessidades pelo Senhor. É um deserto, mas não vai faltar aquilo que eu preciso. Terceiro, não saia do centro da vontade de Deus pelas suas emoções. Lembra de Pedro? Emocionado sai do centro da vontade de Deus. Por quê? Porque cometeu um erro. Tem muita gente que sai do centro da vontade de Deus porque errou. Você não tem que sair do centro da vontade de Deus quando você erra. Quando você erra, você tem que ir para um lugar chamado arrependimento. É nesse lugar, não é num lugar que te traz lágrimas, é num lugar em que você se arrepende, levanta e diz, não faço mais isso, porque isso fere o meu Deus, isso entristece o coração do meu Deus. É um lugar de arrependimento. Amém? Em quinto lugar, não saia do centro da vontade de Deus quando algo der errado. A visão de muitos quando uma dificuldade se manifesta é que acabou, agora não tem mais jeito. Quantas pessoas você já ouviu testemunharem que foram curados de câncer? Quantas pessoas você já ouviu que foram curados de tantas outras e tantas doenças? Quantas e quantas pessoas? Irmãos, eu ainda acredito no cego enxergando. Eu ainda acredito no paralítico levantando e andando e deixando a cadeira de roda. Eu ainda acredito no poder de Deus que se manifesta no meio da igreja. Eu ainda acredito. Mas o que a gente precisa? A gente precisa entender que nem tudo que aos nossos olhos está dando errado. Às vezes é algo que Deus está permitindo acontecer para que a gente entenda algumas coisas. Como que Deus pôde vencer um gigante? Porque um jovem se levantou para ir lá e peitar o gigante. Como que Deus pôde usar um profeta para vencer 450 profetas de Baal, quando um homem chamado Elias se levantou e, como voz profética para aquela geração, ele começou a ser usado por Deus? Quando que Deus vai mudar a história de Seropédica? Quando aqui Elias se levantarem, quando aqui Samuel se levantar, quando aqui profetas de Deus se levantarem, quando aqui homens e mulheres de Deus se levantarem. Porque é você que Deus vai usar, sou eu que Deus vai usar. Amém? Seropédica tem um índice altíssimo de divórcio. Muitas pessoas no segundo, terceiro, quarto casamento. Quando que Seropédica vai ter um índice menor? Quando você, como homem de Deus, se matricular no curso Homem ao Máximo e dizer, eu serei um homem melhor no próximo ano. Quando você, mulher, se matricular no MCL e disser, eu vou ser uma mulher melhor, uma mãe melhor. Quando você se levantar e trouxer o seu filho para a escola bíblica e ele aprender que a família é um projeto de Deus. Quando você se levantar como igreja e ocupar o lugar que você precisa ocupar. Mas quando isso acontece,
Quando você está no centro da vontade de Deus. Sim, é nesse momento que acontece. Porque para todo momento de um processo de deserto na nossa vida, haverá dias de milagre. O deserto está sendo só uma preparação para Jesus se levantar daquele deserto e começar a olhar para o cego. Tenha vista, para o coxo, levante. Ah, meu Deus. É só uma fase de aprimoramento na minha vida e na sua. Calabandarachara. Eu posso ir além do impossível. Em ti não há limites. Eu tudo posso. O inferno treme ao ouvir a sua voz. Não tem mais ondas da tempestade. Sua voz acalma o mar e tira o medo que me assombra. Vitorioso és na batalha. Não há o que temer. Em todo tempo tu me guardas. Vitorioso és na batalha. Não há o que temer. Em todo tempo tu me guardas. Aleluia. Aleluia. Não saia do centro da vontade de Deus quando algo der errado aos seus olhos. Porque o que está dando errado para você, Deus está olhando lá de cima e dizendo: Ele está indo no caminho que eu preciso que Ele vá. O povo de Israel está caminhando no meio do deserto. Jesus está no deserto. Várias pessoas passaram pelo deserto. Você vai passar em algum momento por algum deserto da sua vida. Mas entenda, se você estiver no centro da vontade de Deus, não vai faltar provisão de Deus. Você não morre no deserto. O seu fim não é morrendo no deserto. O meu fim também não é. Deus tem algo muito maior para a minha vida e para a sua. Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. Amém. Aleluia. Não saia do centro da vontade de Deus quando as circunstâncias forem desfavoráveis. Pô, tá tudo desfavorável para mim. Essa porta de emprego é difícil. Essa faculdade é difícil. Eu busco algo para minha vida e não consigo alcançar. Talvez na vida sentimental. Talvez você está aqui e já se frustrou em alguns momentos na sua vida sentimental. No centro da vontade de Deus, o seu Isaac e a sua Rebeca sempre vão chegar. Ah, aqui nessa igreja não tem ninguém. Deus envia de São Paulo, da Paraíba, de Pernambuco, envia do Rio Grande do Sul, envia louro de olhos azuis, envia moreno bonitão, envia sarado. Agora os lindões estão tudo casados, infelizmente, sinto te informar. Isso aí. Quem que fez o... Ah, é? Pô, se empolgou. Amém ou não? Ih, irmão, tem que terminar. Não saia do centro da vontade de Deus quando as circunstâncias forem desfavoráveis. Sabe por quê? Porque não se trata de um lugar, mas uma escolha que te leva a obedecer processos que fazem parte de um propósito. Vou falar de novo essa frase que o Espírito Santo me deu.
não se trata de um lugar, não é uma igreja. Eu vou na igreja tal porque lá tem oração poderosa. Não, aqui também tem oração poderosa, é a sua. Porque Deus não despreza um coração quebrantado e contrito. Às vezes a sua oração chega para Ele com lágrimas, não chega com o som da sua voz. Às vezes a sua oração chega com silêncio de uma alma ferida, angustiada. Às vezes a sua oração chega como um sussurro. Às vezes a sua oração chega só com as mãos erguidas. Deus, eu não sei como eu estou vivo até aqui, mas até aqui o Senhor tem te sustentado, Ele tem te ajudado. Não é sobre um lugar em que você vai, mas é sobre uma circunstância que você não abandona ela. Processos que fazem parte de um propósito de Deus para a sua vida e para a minha vida. Então não saia desse lugar. Não saia, não dê ouvidos, não pare, não dê bobeira, não fique à margem. Se levante como igreja do Senhor, se levante como alguém, como Jesus. Não, o Espírito Santo está me conduzindo ao deserto, então vá, porque Deus vai fazer tudo o que você precisa.